Fala trilheiro, fala trilheira, sejam todos bem-vindos. Sou Rafael Borba, seu professor de Direito aqui na plataforma de ensino à distância Trilhantes. Hoje estarei trabalhando com vocês a matéria de Direito Administrativo, mas em específico a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 1992. Mas já adianto, a Lei 8429 sofreu várias modificações legislativas introduzidas pela Lei 14.230. As mudanças foram tantas, como veremos no nosso decorrer de aulas aqui, que alguns doutrinadores passaram a chamar a 14.230 de nova Lei de Improbidade Administrativa. Mas para sua prova de concurso, para sua prova de exame da ordem, você vai afirmar que a Lei de Improbidade Administrativa é a Lei 8429 de 1992. Essa é a primeira dica já na apresentação do curso. Mas para que as nossas aulas consigam fluir com tranquilidade, eu trouxe um roteiro aqui de tópicos que serão trabalhados nessas aulas da gente. Especificamente, trabalharemos nos aspectos gerais da Lei de Improbidade Administrativa 8 tópicos. O primeiro tópico eu trabalharei com vocês os fundamentos constitucionais da Lei de Improbidade. O segundo tópico trabalharei a regulamentação e sanções previstas na LIA. LIA, Rafael? Sim, Lei de Improbidade Administrativa. O terceiro, a natureza da ação de improbidade. O quarto, Lei de Improbidade e os agentes políticos. O quinto, os elementos do ato de improbidade. Dentro do quinto tópico, também trabalharemos os sujeitos ativos, os sujeitos passivos e as ocorrências do ato de improbidade previstos nos artigos 9, 10 e 11 da respectiva lei. O item 6 do nosso decorrer da aula, trabalharemos os elementos subjetivos e a exigência de dano. Quanto aos elementos subjetivos aqui, pessoal, confesso a vocês que creio que é um dos pontos de maior relevância e modificação da lei de improbidade, que seria a conduta culposa deixar de ser considerado ato de improbidade. Toda conduta culposa praticada na modalidade, toda conduta de improbidade praticada na modalidade culposa. Mas vamos chegar lá, vamos com calma. Do procedimento administrativo e do procedimento judicial, da representação, da legitimidade, do rito da ação de improbidade e, por que não, da prescrição. Mas, adentrando nas nossas aulas e agora sim aprofundando no tema, trabalharemos, pessoal, aqui os fundamentos constitucionais da lei de improbidade. Vejam só, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, vai dizer que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E aqui eu já dou um pausa, qual seria a natureza jurídica da ação de improbidade. Mas antes disso, Rafael, me diga por que os fundamentos da ação de improbidade estão na Constituição. Porque, pessoal, os fundamentos da moralidade, da probidade administrativa está previsto na Constituição. Aqui mesmo no artigo 37, quando diz: são princípios que regem a administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Esses são princípios que regem a administração pública. No decorrer desse artigo, vem o parágrafo 4º e fala sobre atos de improbidade. Só que você veja que o parágrafo 4º do 37 traz aspectos gerais do ato improbo, né, da matéria improbidade administrativa. Por que ele traz aspectos gerais? Porque é uma norma de eficácia limitada. Precisava-se de uma lei para regulamentar a situação. E essa lei veio a existir, essa lei veio a ser criada pelo Poder Legislativo, que é a Lei 8429 de 1992. Mas observe que o finalzinho do parágrafo 4º ele vai dizer assim, ó: sem prejuízo da ação penal cabível. Quando o parágrafo 4º diz sem prejuízo da ação penal cabível, a doutrina diz assim: é a partir de agora que a gente começa a explicar que a lei de improbidade administrativa não tem natureza penal, e sim tem natureza civil. A lei de improbidade administrativa tem natureza civil. Por que isso, Rafael? Porque a própria Constituição deixa claro, porque a Constituição diz sem prejuízo da ação penal cabível. Então, uma ação por improbidade administrativa, um ato improbo, um ato de improbidade administrativa, pode gerar tanto uma ação de improbidade administrativa como uma ação penal por improbidade administrativa. Ou seja, os reflexos da lei de improbidade podem alcançar lá no Código Penal. E se a lei de improbidade e se a ação de improbidade tivesse natureza penal, estaremos diante de um verdadeiro bis e idem, né? Isso a gente estuda lá no direito penal.
Perceba que a própria Constituição já estipula determinadas sanções. A Constituição estipula 4 sanções. Está aparecendo na sua tela agora. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário e indisponibilidade de bens. 4 sanções civis previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Vejamos como isso já foi cobrado em provas. Vejam a questão de 2018. No tocante às disposições penais, a Lei Federal de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992, estabelece que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com: letra A denúncia do crime. Letra B, a prescrição do crime. Letra D, o indiciamento do investigado. Letra C, o indiciamento do investigado. Letra D, o trânsito em julgado de sentença condenatória. Ou letra E, o término do mandato do agente público. E a resposta não poderia ser outra nessas noções introdutórias de improbidade administrativa que não a letra D, D de dado. Agora veja, pessoal, que a lei prevê que haverá sanção de ressarcimento ao erário. Isso quer dizer que o sujeito que pratica o ato improbo, e veremos adiante quem é o funcionário público que em sua grande maioria pratica o ato de improbidade administrativa, responde com seu patrimônio. É um dos motivos de fazer a declaração de bens, que também é um tema específico aqui no nosso curso de improbidade. Quando tomar posse no cargo público, além de, claro, acompanhar a evolução patrimonial no decorrer da estadia no serviço público. Amigos, e para que a aula não fique longa, espero todos vocês no segundo bloco do nosso curso de improbidade administrativa.